Ela contou uma mentira no meu nome e virou a história da cidade. Sabe aquele tipo de gente que você acolhe, ajuda, dá a mão, e a pessoa simplesmente te puxa junto pro buraco? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu e a Carla éramos amigas há anos, amigas de se falar todo dia, dividir confidência, problema, desabafo, até comida quando estava apertado. A gente se conheceu quando começamos a trabalhar no mesmo salão de beleza aqui do bairro, e desde então, era unha e carne. Só que, olha, nunca imaginei que ela seria capaz de uma coisa tão baixa, tão suja, que até hoje eu fico com um nó na garganta só de lembrar. Tudo começou quando ela começou a se envolver com um cara meio enrolado, aquele tipo que tem mais dívida que roupa no armário. E não demorou muito para a vida dela começar a desandar. O aluguel atrasado, as contas acumulando, e ela já não estava dando conta de nada. E claro, quem estava sempre ali ouvindo tudo e tentando ajudar? Eu. Só que, do nada, eu comecei a perceber umas atitudes estranhas dela, umas conversinhas atravessadas, umas indiretas que não faziam sentido. Até que um belo dia, uma vizinha bate na minha porta, com uma cara de poucos amigos, e solta sem nem respirar. Então quer dizer que você tá fazendo empréstimo no nome dos outros agora, né? Na hora eu congelei. Fiquei olhando para a cara dela sem entender absolutamente nada. Só que antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela já começou a despejar um monte de coisa, dizendo que a Carla tinha falado para todo mundo que eu estava oferecendo meu nome para fazer empréstimo, para depois sumir com o dinheiro e deixar os outros no prejuízo. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. A Carla, falando isso de mim? Justo ela, que eu ajudei tantas vezes. Na hora minha cabeça deu um nó. Porque se uma pessoa estava ali me acusando, era sinal de que a fofoca já estava correndo solta pela cidade. E a partir dali, a minha vida virou de cabeça para baixo, porque o que eu nem imaginava era que aquilo era só o começo do inferno que ela ia me fazer passar. Depois daquela vizinha sair da minha porta praticamente me xingando, eu fechei a porta, sentei no sofá e fiquei olhando pro nada, tentando entender de onde é que a Carla tinha tirado uma história dessas. E claro que não demorou muito para eu começar a receber mensagem. Gente que eu nem falava direito vindo tirar satisfação, perguntando se era verdade que eu estava aplicando golpe no povo, que eu estava fazendo empréstimo no nome dos outros e depois sumindo. Foi aí que caiu a ficha do tamanho da confusão que ela tinha armado. Eu tentei ligar para Carla na mesma hora, mas ela não atendeu. Mandei áudio, mensagem, nada. A mulher simplesmente sumiu. E enquanto isso, o povo fazia o favor de espalhar ainda mais a história. E sabe como é cidade pequena, né? A fofoca corre mais que notícia boa. Bastou uma manhã para todo mundo saber. No mercado, eu percebia os olhares tortos. No ponto de ônibus, o povo cochichando. Até no salão, que era onde eu trabalhava, as clientes começaram a cancelar horário. E quando aparecia uma, já vinha me olhando atravessado, perguntando com aquele tonzinho venenoso: "E aí, fulana, é verdade o que estão falando de você?" Eu sentia vontade de sumir do mapa. O que me doía mais era saber que essa história tinha saído da boca de alguém que eu considerava uma irmã. E não demorou muito para eu descobrir como essa mentira começou. Uma amiga em comum me chamou, bem sem jeito, e me contou que, dias antes, a Carla estava numa roda de conversa lá na praça, toda indignada, falando que eu era falsa, que eu me fazia de boazinha, mas que na verdade eu estava ferrando com a vida dos outros, oferecendo para fazer empréstimo no meu nome e depois sumindo com o dinheiro, deixando a dívida para as pessoas pagarem. E ela contava isso com uma naturalidade, como se fosse verdade absoluta, jurando de pé junto que tinha provas. Só que, não tinha prova nenhuma, porque isso simplesmente nunca aconteceu. E o pior, ela disse que tinha se feito de vítima, que eu tinha aplicado um golpe nela também, e que ela estava avisando os outros para ninguém cair na mesma. E olha, a partir dali, a coisa só foi piorando, porque quando eu achei que não tinha como piorar, veio uma bomba que me desmontou inteira. A bomba caiu quando eu descobri que a Carla não só estava espalhando essa mentira, como também tinha ido até a casa da minha própria chefe, do salão, para contar a mesma história. Ela teve a cara de pau de dizer que eu estava usando o nome das clientes do salão para fazer empréstimo, e que ela tinha certeza que logo, alguém ia aparecer cobrando. Imagina o choque da minha chefe, que me conhecia há anos, sempre confiou em mim, e de repente se viu no meio dessa situação. Ela me chamou para conversar, meio sem saber se acreditava ou não. E, olha, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Ouvir da boca de uma pessoa que você respeita: "Eu não quero acreditar nisso, mas tá todo mundo comentando", me desmontou. E claro, enquanto eu estava lá tentando me defender, explicar que aquilo era uma mentira absurda, a Carla simplesmente seguia sumida. Ninguém achava ela. Não atendia telefone, não aparecia no trabalho, não dava sinal nenhum.
A sensação que eu tinha era que ela tinha jogado a bomba e sumido no mundo para ver o circo pegar fogo. E pegou. A cidade inteira virou um comitê da fofoca. Até gente que nem me conhecia direito começou a comentar, a postar em direta nas redes sociais, aqueles textões cheios de moral, do tipo: cuidado com quem você confia, até quem te chama de amiga pode te ferrar pelas costas. E claro, tudo isso mirando em mim, né? Tinha vizinha que passava na minha porta e fazia questão de olhar, rir, comentar alto. E eu ali, engolindo o choro, tentando não surtar. Só que o que eu não imaginava é que essa história estava longe de ser só uma fofoca maldosa. Porque, para piorar, no meio dessa confusão, começaram a surgir boatos de que eu estava sendo investigada, que tinha denúncia rolando, que se eu não provasse minha inocência, eu podia até parar na delegacia. E foi aí que eu percebi que, se eu não corresse atrás da verdade, essa mulher ia acabar destruindo minha vida de um jeito que eu talvez nunca mais conseguisse consertar. Quando eu ouvi que tinha denúncia rolando, minhas pernas simplesmente amoleceram. Eu nunca imaginei, nem no pior dos pesadelos, que uma fofoca, por mais absurda que fosse, pudesse chegar nesse nível. No mesmo dia, eu fui até a delegacia entender se isso era verdade ou mais um pedaço da mentira que o povo estava colocando na minha conta. E para minha surpresa, ou desespero, era verdade sim. Tinha uma denúncia anônima feita dias antes, acusando formalmente que eu estava aplicando golpe de estelionato aqui no bairro, fazendo empréstimos no nome de terceiros e sumindo com o dinheiro. Na hora, me deu um desespero que eu não sei nem descrever. O delegado me ouviu, perguntou se eu sabia de onde podia ter vindo aquilo, e eu, tremendo, contei tudo, que a Carla estava espalhando essa história, que nunca fiz nada disso, que ela sumiu depois de jogar isso na minha cabeça. E ele, muito tranquilo, disse que era para eu ficar calma, mas que a denúncia ia ser apurada sim, que se fosse mentira, a pessoa ia responder por calúnia, mas que até lá, o meu nome ia constar no processo. Saí de lá completamente destruída. Liguei para minha mãe chorando, contei tudo, e ela, coitada, quase passou mal. Meu pai ficou revoltado, queria ir na casa da Carla tirar satisfação, só que ela seguia simplesmente desaparecida, como se tivesse evaporado do mapa. E aí foi que eu comecei a entender o real motivo dessa mentira toda. Conversando com uma amiga em comum, ela me contou que, dias antes de sumir, a Carla estava desesperada, com dívida até o pescoço, cobrador batendo na porta, ameaçando colocar o nome dela na justiça. E, segundo ela, a Carla teve a brilhante ideia de se fazer de vítima, inventar essa história para justificar para as pessoas que ela não pagava porque foi passada para trás, por mim. Ou seja, ela criou um enredo onde eu era vilã que tinha dado um golpe nela, pego o dinheiro, e que por isso ela estava toda enrolada financeiramente. O plano dela era basicamente sujar meu nome para limpar o dela. Só que ela nunca imaginou que essa mentira fosse tomar uma proporção tão absurda, a ponto de virar caso de polícia. E enquanto eu tentava segurar as pontas, limpar meu nome, provar que era tudo uma mentira, a Carla estava escondendo um segredo ainda maior. E quando esse segredo veio à tona, aí sim a cidade parou. O baque veio quando, do nada, começaram a circular uns prints de conversa no WhatsApp. E não era qualquer conversa, não, eram mensagens da própria Carla, mandando para uma conhecida dela de outro bairro, onde ela basicamente admitia que tinha inventado tudo. Nos prints, ela dizia, com todas as letras, que estava destruindo o nome de uma falsa para se livrar dos cobradores, que ia segurar essa história até onde desse, porque ela que lute para provar que é mentira. Na hora que eu vi aquilo, meu sangue ferveu de um jeito que eu mal consegui respirar. As mensagens caíram no meu colo graças a uma conhecida que, por sorte, tinha ficado indignada com a situação e resolveu me ajudar. E, olha, se até aquele momento eu estava tentando me manter calma, depois desses prints eu virei uma fera. Peguei tudo, printei, imprimi, e voltei na delegacia com as provas na mão. O delegado, quando viu, ficou até meio sem reação. Ele virou para mim e disse: "Bom, isso muda completamente as coisas." E foi aí que, oficialmente, o jogo começou a virar. A partir desse momento, quem passou a ser investigada foi ela, por calúnia, difamação, falsa comunicação de crime e mais uma lista de coisas que o delegado explicou lá, e que sinceramente eu nem consegui absorver direito, porque minha cabeça estava fervendo. Mas o mais chocante nem foi isso. O mais chocante foi que, junto com os prints, veio a revelação de que a Carla não estava sumida coisa nenhuma. Ela estava escondida na casa de um namorado que ninguém sabia que ela tinha. Um cara de outro bairro, completamente fora do nosso círculo, que ela tinha conhecido pela internet e estava se escondendo lá, enquanto o circo pegava fogo aqui. Ou seja, ela armou toda mentira, jogou meu nome na lama, se escondeu, e ficou de camarote assistindo o caos que ela mesma tinha criado. E a cereja do bolo?
Descobri que ela estava planejando ir embora da cidade, sumir no mundo, deixar tudo para trás como se nada tivesse acontecido. Só que ela não contava que as máscaras iam cair antes disso. E, quando ela achou que já estava livre, a verdade explodiu de um jeito que ninguém mais conseguiu ignorar. O estouro foi tão grande que parecia cena de filme. Assim que os prints começaram a circular, o povo aqui da cidade simplesmente surtou. Quem antes estava me olhando torto, cochichando e me tratando como golpista, agora fazia fila para pedir desculpa. Gente que nem me cumprimentava direito vinha querer abraçar, dizendo que sempre desconfiou que tinha coisa errada nessa história. E o mais irônico, as mesmas fofoqueiras que ajudaram a espalhar a mentira foram as primeiras a compartilhar os prints nos grupos, no Facebook, no Instagram, até no grupo da igreja. A cidade virou um pandemônio, porque não era só a mentira sobre mim, não, junto com tudo isso, começaram a pipocar outras histórias da Carla, que até então estavam escondidas. Foi aí que eu descobri que essa não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de coisa. Apareceu gente dizendo que já tinha emprestado dinheiro para ela e nunca viu a cor de volta, outras pessoas contando que ela vivia se fazendo de vítima, inventando problema, doença, dívida que não existia, só para arrancar dinheiro dos outros. E quanto mais mexia, mais coisa aparecia. A bomba maior veio quando uma ex-colega de trabalho, que tinha saído do salão meses antes, revelou que a Carla já tinha feito uma coisa parecida com ela. Espalhou na época que a mulher tinha roubado dinheiro da caixa do salão, só para justificar o próprio sumiço do dinheiro que ela mesma pegou. E ninguém ligou os pontos antes, porque ela sempre fazia tudo de um jeito que parecia convincente, sempre com aquele jeitinho de coitada, de injustiçada. E eu, que fui amiga, que defendi, que acolhi, me vi ali, no meio daquele furacão, tentando juntar os pedaços da minha vida. Mas, olha, nem deu tempo de respirar, porque quando o delegado bateu na porta do tal namorado secreto onde ela estava escondida e ela foi trazida aqui para a cidade, escoltada, foi uma cena que, se alguém tivesse filmado, dava para fazer um documentário. A mulher saiu de lá aos berros, dizendo que tudo era mentira, que estavam querendo acabar com ela, que era perseguição. Só que dessa vez, ninguém mais acreditava. Porque a verdade já estava escancarada, e não tinha mais como ela fugir. E quando eu achei que enfim aquele pesadelo estava chegando no fim, veio a última cartada dela, e eu juro, nem nos meus piores pensamentos eu imaginei que ela fosse capaz daquilo. Quando eu achei que nada mais poderia me surpreender, a Carla, no auge do desespero, tentou a cartada mais baixa de todas. No depoimento na delegacia, na frente do delegado, das testemunhas e até do advogado que ela arrumou de última hora, ela simplesmente tentou inverter tudo. Disse que os prints eram forjados, que eu mesma tinha manipulado as conversas, que aquilo era armação minha para destruir a vida dela, que desde o começo eu tinha inveja, que eu nunca aceitei ver ela crescendo, arrumando namorado, se ajeitando na vida. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu não sabia se ria, se chorava ou se partia para cima dela, porque é inacreditável a cara de pau que essa mulher tem. Só que, para sorte, ou justiça divina, a perícia dos prints já estava rolando, e não deu nem 2 dias para sair o laudo comprovando que sim, as conversas eram reais, autênticas, sem nenhuma manipulação. E para arrematar de vez, uma outra pessoa, que até então estava quieta, resolveu aparecer e entregar o celular antigo da Carla, que ela tinha esquecido na casa dessa pessoa tempos atrás. Nesse celular tinha áudio, tinha print, tinha mensagem, tinha tudo. Era praticamente um dossiê das mentiras, das armações, dos golpes e de todas as pessoas que ela já tinha passado para trás. Quando o delegado viu aquilo, ele praticamente bateu o martelo na hora. Ela saiu da delegacia direto para responder processo por calúnia, difamação, falsa comunicação de crime, estelionato, e olha, a lista é grande. E, claro, o povo da cidade, que ama um espetáculo, ficou na porta da delegacia filmando, postando, comentando. Foi matéria nos sites de fofoca da região, nos grupos do Facebook, no status do WhatsApp de meio mundo. E enquanto ela saía escoltada, de cabeça baixa, sem conseguir encarar ninguém, eu finalmente consegui respirar. Depois de semanas vivendo um pesadelo, carregando uma mentira que quase destruiu meu nome, minha reputação, meu trabalho, eu consegui provar que eu não devia nada a ninguém. E se teve uma coisa que essa história me ensinou é que, infelizmente, até quem a gente chama de amiga pode ser a primeira pessoa a te apunhalar pelas costas. Hoje, eu sigo minha vida, cabeça erguida, e se alguém quiser saber da Carla, só digo que ela colhe exatamente o que plantou. Porque, aqui na cidade, se a mentira tem perna curta, a fofoca corre de maratona. Se inscreve e ativa o sininho para mais.